Olá, meus amigos, minhas saudações a todos, meus cumprimentos. É um prazer, mais uma vez, estar gravando o vídeo para compartilhar com todos algumas das nossas reflexões. Neste, nós vamos tratar da parte 1, da parte inicial do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Sempre lembrando, a todos os que nos acompanham, que a par do vídeo sempre são postadas as sinopses, os roteiros daquilo que está sendo aqui dito, que podem ser acessadas, essas sinopses, através do link correspondente que se encontra na parte descritiva do nosso vídeo. Com relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, o objeto da proteção jurídica é a incolumidade pública, especificamente a saúde pública. É o que se visa proteger com a pretensão de coibição do tráfico ilícito de drogas, é exatamente proteger-se a saúde pública, que pode ser afetada exatamente pela difusão de substâncias tanto ilícitas quanto substâncias lícitas, fora das hipóteses autorizadas por lei ou por regulamento. A forma simples do crime de tráfico ilícito de drogas, do artigo 33 da Lei de Drogas, ela tem uma tipicidade objetiva, melhor dizendo, no caput do artigo, que envolve 18 diferentes nuclearidades. Nós temos 18 verbos nucleares distintos, configuradores, portanto, de condutas que podem gerar o crime de tráfico ilícito de drogas. Quais são, então, esses núcleos que nós temos lá no artigo 33? Primeiro, importar, que quer dizer trazer para dentro do território nacional. Exportar, que significa levar para fora do território do país. Remeter, que tem um sentido de enviar, de entregar para ser levado por outrem. Preparar, que quer dizer efetuar o preparo, juntar matérias-primas. Produzir, que tem um sentido de criar um produto novo ou a partir de um determinado produto preliminar. Fabricar, que tem o sentido de manufaturar, produzir em escala. Adquirir, que tem o sentido de comprar. Vender, que tem o sentido de alienar em troca de dinheiro ou de alguma outra coisa que tenha expressão econômica, expressão valorativa. Expor à venda, que quer dizer colocar à vista de outras pessoas com o propósito de venda. Oferecer, que significa ofertar, propor a alguém que adquira aquele produto. Ter em depósito, que significa armazenar o produto, ter este produto de forma armazenada. Transportar, que tem o sentido de levar o produto de um lugar para outro. Trazer consigo, que quer dizer levar junto ao seu corpo ou junto às suas vestes. Guardar, que quer dizer colocar aquele produto a salvo em determinado lugar. Prescrever, que tem o sentido de receitar. Ministrar, que tem o sentido de aplicar em outrem, de dar ao consumo de outrem. Entregar ao consumo, que quer dizer fornecer ou dar para que outra pessoa venha a consumir aquele produto. E fornecer, que tem um sentido de repassar o produto. Então, são todos esses 18 verbos que acabamos de mencionar. Importar, recapitulando, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou ainda fornecer. E o quê? Todo tipo de droga, né? Todas as drogas, que é exatamente o que se visa coibir com a inscrição do crime do artigo 33. Então, drogas, o que são drogas? São substâncias que causam dependência, que podem causar dependência, e que são reportadas, que são listadas, estas substâncias, na portaria número 344 de 1998 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Vale lembrar que o crime de tráfico de drogas, ele é um crime de norma penal em branco, né? Então, a lacuna que precisa ser preenchida, a lacuna normativa que precisa ser preenchida, ela é preenchida justamente pela Portaria 344 de 98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Essa é a norma complementar. De que forma que se dá o tráfico? Tanto a prática de qualquer daqueles núcleos, né, em relação à droga, mediante pagamento ou ainda que gratuitamente. Quer dizer, mesmo que o sujeito forneça gratuitamente a substância entorpecente, né, a droga para alguém, ainda que seja gratuitamente esse fornecimento, caracteriza o crime de tráfico de drogas. E em que circunstâncias, então, se pratica esses núcleos, né, em relação a drogas, seja mediante pagamento, seja gratuitamente? Em que circunstâncias isso tudo é praticado? Sem autorização, né, quando não há autorização legal de forma alguma, e aí nós vamos estar nos reportando a drogas chamadas drogas ilícitas, né? Aquelas que não podem, em hipótese alguma, ser repassadas, ser vendidas, ser fornecidas, etc. Ou então, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Neste caso, então, nesta partezinha do dispositivo que fala em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estamos falando de drogas que, a rigor, são drogas lícitas, mas que têm as suas hipóteses em que podem ser utilizadas, podem ser adquiridas, podem ser vendidas, podem ser fornecidas, etc. E aí, quando se pratica o crime em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estamos falando, então, das hipóteses em que as drogas lícitas, elas são vendidas, são ministradas, são prescritas, são fornecidas fora das hipóteses que a lei autoriza. Então, fora das situações autorizadas por lei ou por regulamento. Então, em linhas gerais, esse é o crime de tráfico de drogas, né? Todos aqueles 18 núcleos, vou pegar um aqui para exemplificar, mas isso se refere a todos os demais também, né? Então, por exemplo, vender a droga, que é aquela substância listada lá na portaria 344, mediante pagamento, mas também poderia ser ainda que gratuitamente esse fornecimento, sem autorização, quer dizer, drogas ilícitas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para drogas ilícitas, então, que são vendidas ou qualquer outro núcleo fora das hipóteses autorizadas. Este é o crime de tráfico ilícito de drogas, ou tráfico ilícito de entorpecentes, como queiram. A lei fala hoje em dia, usa a palavra drogas. A pena, ou as penas, né, reclusão de 5 a 15 anos, uma pena bastante significativa, e multa de 500 a 1.500 dias multa. Então, também uma multa
bastante pesada, bastante severa. Então, são essas duas penas, as penas cominadas ao crime de tráfico ilícito de drogas. Reclusão de 5 a 15 anos e multa de 500 a 1.500 dias multa. Claro que depois nós vamos ver que existem ali algumas formas mitigadas do delito, também uma forma privilegiada em que há um decréscimo dessas penas, tanto na cominação, nas duas formas mitigadas, quanto para efeitos de terceira fase da dosimetria, quando se trata de forma privilegiada do crime. Mas, a rigor, aquela que nós estamos tratando neste momento, que é a forma simples do delito, prevê, então, uma pena de 5 a 15 anos de reclusão e mais multa de 500 a 1.500 dias multa. A tipicidade subjetiva do crime de tráfico ilícito de drogas requer apenas dolo genérico. Não há necessidade de motivação específica que leve o agente a traficar. Não há um propósito específico que deva estar contido dentro de qualquer uma das possíveis ações configuradoras do tráfico que possam levar o agente à prática do ilícito como necessárias alguma especificação dolosa para a configuração do delito. Qualquer motivo que leve o agente à dação, à venda, ao fornecimento, ao transporte, enfim, da droga nas circunstâncias do caput do artigo, vai ser suficiente para configurar a tipicidade subjetiva. Basta a existência de dolo genérico. Não há forma culposa, mas quanto ao dolo, basta que o dolo seja genérico, ou seja, qualquer motivação que leve o agente a praticar o tráfico ilícito de drogas é suficiente para conformar a tipicidade subjetiva do delito. Com relação aos sujeitos do crime, o sujeito ativo é qualquer pessoa, né? Na maioria dos núcleos, qualquer pessoa. Dos 18 núcleos, 17 deles pressupõem como sujeito ativo qualquer pessoa. Apenas no núcleo prescrever, que quer dizer receitar, então no núcleo prescrever, é que o sujeito ativo tem que preencher uma condição especial, devendo, portanto, ser um médico ou ser um odontólogo, né, um dentista. Nos demais núcleos, qualquer pessoa. Apenas no prescrever, então, que precisa ser médico ou precisa ser dentista para ser sujeito ativo. Sujeito passivo, ou sujeitos passivos, né, do crime, as vítimas do crime, primariamente a coletividade, porque nós estamos falando de um crime contra a saúde pública. Então, a coletividade, ela é o sujeito ativo primário. O sujeito passivo primário desse crime, a vítima primária. E, secundariamente, né, alguém que sofra um dano efetivo à sua saúde. O próprio consumidor induzido à dependência química pelo traficante, por exemplo, é uma pessoa que sofre, que padece de um problema de saúde e que pode ser visto, então, como uma vítima secundária do crime de tráfico ilícito de drogas. O momento consumativo do crime, quando se dá, então, a consumação do delito? Quando é que nós podemos considerar o crime consumado? Depende, claro, de cada núcleo, são 18, então vamos para uma rápida passada aqui do momento consumativo núcleo por núcleo. No núcleo importar, no momento em que a droga entra no país, ali se consuma o crime. No exportar, no momento em que a droga sai do país. No núcleo remeter, no exato momento do envio, né? Mesmo que a droga não chegue à pessoa destinatária, ainda assim, no núcleo remeter, o ato de enviar, de mandar a droga já é suficiente para a consumação. No núcleo preparar,
no momento em que o preparo é concluído, né? Em que as matérias-primas, que quando somadas geram a drogas, então quando essas matérias-primas estão reunidas, nós consideramos o preparo concluído e aí o núcleo preparar estará consumado. No núcleo produzir, no momento em que o produto está também concluído, né? A conclusão da produção. No núcleo fabricar, o momento em que a manufatura do produto ela se esgota. No verbo adquirir, então, o momento em que a aquisição também é terminada, no momento que ela é concluída, através da tradição, da entrega da droga para o adquirente. No núcleo vender, o momento em que a venda é concluída, né? No momento em que o vendedor, que o traficante entrega a droga para o comprador, também pela tradição, então. No núcleo expor à venda, no momento em que a droga é posta em exposição, é colocada lá no local de visibilidade para outras pessoas, né? No momento em que ela é exposta à venda. No núcleo oferecer, a consumação se dá no momento em que a oferta é realizada, mesmo que a pessoa para a qual a droga foi oferecida ela não aceite. No momento em que a oferta é realizada, aí já teremos então a consumação do delito. No verbo ou no núcleo ter em depósito, o momento em que o armazenamento da droga ocorre. No núcleo transportar, no momento em que ocorre o deslocamento físico da droga de um lugar para outro, ali estará consumado o crime. No núcleo trazer consigo, a consumação se dá no momento em que o agente retém a droga, seja junto ao seu corpo, seja junto às suas roupas, às suas vestes. No verbo guardar, a consumação se dá quando o agente coloca a droga a salvo, né? Coloca num lugar que fica salva, que fica resguardada do acesso a outras pessoas. No verbo prescrever, a consumação se dá no momento em que a receita, caracterizadora da prescrição, a receita ela é entregue ao paciente. No verbo ministrar, no momento em que há a ingestão da droga pela pessoa em favor da qual ela é ministrada, então quando essa pessoa ingere a droga, ou quando é colocada dentro da sua veia, neste momento o crime estará consumado. No núcleo entregar a consumo, no momento em que o consumidor recebe fisicamente a droga, quando também lhe é entregue, né, pela tradição também. E no núcleo fornecer, o último deles, no momento do repasse, né, no momento em que ocorre o repasse também físico da droga a outra pessoa. Vários desses núcleos eles são quase que palavras sinônimas entre si, o que revela uma certa tendência do nosso legislador, um excesso assim, de preciosismo o máximo possível para tentar cercar todas as possibilidades comportamentais possíveis, né, que ele, legislador, tenha imaginado quando da elaboração da descrição tipológica, especialmente no que tange a nuclearidade do tipo. Diante de todas estas circunstâncias de consumação, é possível nós falarmos em tentativa do crime de tráfico ilícito de entorpecentes? Na verdade, até é possível, sim, né? Pelo menos hipoteticamente é possível nós falarmos de tentativa em todos os núcleos, porque a rigor, né, a maioria deles são comportamentos plurissubsistentes, quer dizer, comportamentos sequenciados por várias etapas, a execução sequenciada por várias etapas. Então, como a maioria dos crimes envolve atuação plurissubsistente, a forma tentada ela é sempre possível, né? Apenas nos parece que no núcleo oferecer, quando essa oferta for verbal, for oral, e, portanto, daí unissubsistente, neste caso não caberia tentativa. Neste caso não cabe,
porque todos nós sabemos que não cabe tentativa quando nós temos um crime formal praticado de maneira unissubsistente. É o caso de oferecer, né? Então, ou o sujeito verbaliza oferecendo e estará consumado, ou nada diz e daí não se tem conduta punível. Então, tanto no oferecer plurissubsistente, por escrito, por exemplo, como em todos os demais núcleos, é possível falar-se em tentativa. Mas aqui uma observação, meus amigos. Na prática, é muito difícil de acontecer tentativa de tráfico. Porque normalmente o que vem a ser tentativa para um dos 18 núcleos será, na verdade, consumação para outro núcleo, né? Se eu oferto a droga para alguém, ou se eu tento vender, melhor, vamos pegar o vender, se eu tento vender aquela droga para alguém, eu teria talvez a tentativa de venda, mas é muito provável que eu já tenha incidido no crime pelo transportar, pelo guardar, pelo trazer consigo, enfim. Então, a tentativa de um núcleo, no mais das vezes, corresponderá já à consumação de um outro núcleo contido no mesmo tipo. Daí o porquê de, na prática, nós nos depararmos com situações de extrema raridade que, em tese, poderiam configurar aí a tentativa do crime de tráfico ilícito de drogas. Tá certo, meus caros? Eu interrompo esse primeiro vídeo por aqui, da primeira parte, e retorno daqui a pouco com o segundo vídeo em que eu trato da segunda parte do crime de tráfico ilícito de drogas, em que eu pretendo falar, então, das condutas equiparadas ao tráfico, contidas no parágrafo 1º, depois das duas formas mitigadas do crime, da forma minorada do crime, das formas majoradas e também de outras questões importantes, como a questão da hediondeza, a questão da materialidade, a prova da traficância e a ação penal. Um abraço a todos e até a sequência deste vídeo com a parte 2 do crime de tráfico ilícito de drogas.